Vasco tem dificuldade no mercado para contratar jogadores e o problema não é somente a falta de grana. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Antes, deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. O seu like, meu amigo, ele é muito importante para o nosso trabalho, porque é através do seu like que o YouTube vai entender se o vídeo é ou não relevante. E aí o YouTube, entendendo que o vídeo é relevante, ele mostra para mais vascaínos. Então, dá essa moral para a gente, não paga nada, deixa o seu joinha, ou então o seu dislike, se você não gostou. Vai lá e deixa o seu dislike, mas registra a sua satisfação ou a sua insatisfação com o nosso trabalho. Tá falado? Outro pedido é que você não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E aproveita e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Tá falado? Vamos pro vídeo então agora para a gente bater um papo sobre essa história do Vasco aí. Olá, vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz, está entrando no ar o nosso programa Café do Gigante, o último da semana. O programa entra sempre no ar às 8 horas da manhã, de segunda a sexta, já amanhecendo o dia, falando de Vasco. Olha, antes de começar a falar a notícia principal do vídeo, né? Fazer esse comentário da notícia principal, uma nota aqui triste, que é o falecimento, né? Faleceu ontem, aos 98 anos, Ian Keoshore, né? Que era aquele senhorzinho que por muitos anos fez embaixadinha no Maracanã, mas começou em São Januário, nos anos 90, no final de 96, 97, por ali, ele atravessava São Januário fazendo embaixadinha, né? Quem é de frequentar o estádio lembra dele, e ele chegava no meio do campo, fazendo com o corpo curvado, né? Com o uniforme do Vasco, ele ia fazendo embaixadinha. Ele era América, ele não era vascaíno, ele era América. É porque ele morou muitos anos ao lado do estádio do Campo do América ali, e aí ele era América, mas ele acabou aprendendo, se apaixonando pelo Vasco. O Eurico leva ele para São Januário, ele era uma atração, e o Eurico leva ele, né, para dentro de São Januário para ele fazer essas exibições. Depois ele passa a ser do Maracanã, da Suderj, né, e aí nos intervalos da partida ele ficava no Maracanã, ficou uns 10 anos no Maracanã. Ele ficou no Maracanã até um pouco antes de o Maracanã fechar para a reforma, né, dessa arena aí para a Copa de 2014. Ali ele parou, aliás, óbvio, depois que o Maracanã se transformou em arena, ele não voltou mais, já estava bem idoso, já sempre foi um senhorzinho, né, que fazia embaixadinha. Era um espetáculo à parte, a bola nunca caiu, né? Ele disse que a bola nunca caiu. Eu não tenho recordação realmente de ter visto ele perder o equilíbrio. Ele fazia muito embaixadinha, o Yankel, né? E faleceu ontem à noite, já estava internado no Badim, da Tijuca, no Hospital Badim, e aí complicações, 98 anos, complicações da idade, veio a falecer. Um carinho a toda a família, né? E uma lembrança bacana, né? Do Yankel fazendo as embaixadinhas em São Januário. Tá falado? Deixar esse registro aí. E agora vamos falar dessa história do Vasco aí. O Vasco tem dificuldade em contratar, e não é só a falta da grana, né? É falta de grana também, claro, mas vamos ver a situação do Rennes agora. O Vasco está tentando contratar o Carlos Andrés Gomes do Rennes já tem 3 semanas. E o Vasco não consegue fechar o negócio. Por que o Vasco não fecha o negócio logo com o Andrés Gomes? Fechou lá o salário com o jogador, estava tudo certo, mas já tinha fechado a ideia do empréstimo com o Rennes, mas o Rennes não está seguro de que o Vasco vai emprestar, tudo bem, mas não está seguro que o Vasco vai fazer a opção de compra e vai pagar, porque nessa opção de compra já vai tudo acertado, como vai ser a compra, vai ser parcelada, vai ser assim, 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 porque o Vasco está em recuperação judicial. Estar em recuperação judicial é estar falido, e você não tem crédito no mercado. E o Vasco, por isso, não está conseguindo contratar ninguém. O Vasco só trouxe jogador que está livre no mercado depois da RJ, né? Que foi o Thiago Mendes. Ele veio porque estava livre no mercado, a empresa falou, não, pode ir, que o cara está pagando salário, ele veio. Agora, jogador que você tem que negociar, que você tem que comprar, não é só falta de grana, é a falta de crédito. E isso vai perdurar aí um tempo, já que o Vasco está em recuperação judicial, e vai ser difícil até para as próximas gestões, talvez, conseguir contratar, visto até que o Vasco pegou valores de clubes e jogou dentro da recuperação judicial. Você acha que o Rennes não está sabendo? O Rennes está sabendo que o Vasco contratou o Léo Pelé e não pagou. Vendeu o Léo Pelé e pegou o dinheiro e não pagou o São Paulo. Pegou o São Paulo e botou na recuperação judicial. E que é agora que o São Paulo abra mão de 90% do valor que tinha a receber, receba só 10% em 10 anos. Ou seja, 1% do valor por ano. É uma proposta maravilhosa para o Vasco, mas para o credor é ruim. O Rennes está sabendo disso. E isso deixa o mercado preocupado. Por isso o Rennes está pedindo garantias bancárias,
E o Vasco vai ter dificuldade da garantia bancária. Se você está em falência, como é que você vai conseguir garantia bancária? Você não tem crédito. Olha, a situação é bem complicada e a contratação do Andrés Gomes, que estava bem encaminhada, subiu no telhado. Até porque o Raio Valenciano entrou na jogada e está querendo o jogador também. E o jogador prefere continuar na Europa. Ele queria vir para o Vasco para ele poder estar mais próximo, né, da seleção colombiana e aparecer mais, ter mais minutagem. Ele sabe que no Vasco ele vai ser titular. No Rennes ele disputa a posição. Então ele queria vir para o Vasco, mas nessa situação ele até prefere ficar na Europa. No Raio parece que ele vai jogar também no Raio. Então ele prefere talvez ir para o Raio para chamar a atenção e ficar jogando pela Europa. Já era uma preferência do jogador, mas o Vasco teve a chance de trazer, mas aí a situação financeira do Vasco, a questão da recuperação judicial, fez o Vasco ficar num patamar muito desfavorável para negociar. O Vasco vai ficar um tempo contratando só jogador livre no mercado. Vai ser difícil reverter esse quadro, essa opção. Talvez entrar um investidor com muita grana, e aí o cara tem um punch financeiro, é diferente. Olha, a minha empresa aqui está em recuperação judicial, mas eu estou comprando, eu tenho isso de garantia, eu tenho... Aí outra história, passa-se, Manuel, o momento do Vasco atual. Então, hoje está muito complicado a situação para a Vasco da Gama SAF contratar, visto que ela está em recuperação judicial. E aí vai ser aqueles jogadores perebinhas, livre do mercado, e a gente passando vergonha no campeonato. Rezar para o Vasco conseguir fechar esse ano dentro da Série A, a gente não seja rebaixado e que venha então um investidor. Fazer o quê? Parece que não tem outros caminhos mais. Esses caras estão botando o Vasco numa situação de sinuca. A gestão está colocando o Vasco numa sinuca de bico com a recuperação judicial e talvez a gente não tenha mais saída, né? Enfim, vamos ver o que a vida, o que o futuro nos reserva. Mas o momento é estranho e é difícil, muito difícil, para o Vasco poder contratar jogador de outro time. Jogador livre no mercado, ok, é só convencer o cara de vir pelo salário. Mas que você tem que contratar e contratar parcelado, para pagar parcelado, o Vasco não tem crédito. O Vasco é um clube falido. Ele entrou em recuperação judicial, como se tivesse decretado a sua própria falência. Valeu? Pessoal, é isso. Um grande abraço. Mais tarde tem vídeo no Almoço do Gigante, lá para 1h da tarde, 1h30, entra no nosso vídeo do Almoço do Gigante, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço, um bom início de mês, né? Hoje é o dia 1º de agosto. Já agradecer aqui ao pessoal que deixou o like, pessoal que se inscreveu no canal. Seu muito obrigado, né? E que a gente possa continuar realizando o nosso trabalho aqui falando de Vasco. Amanhã tem jogo, e um jogo osso duro de roer. Quem diria que um dia eu ia falar um negócio desse, que Vasco e Mirassol é jogo osso duro de roer, e o favorito é o Mirassol. É muito triste a situação do Vasco. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui, tchau.